Alemão, a sua análise, né, como comandante da equipe depois desse empate aqui na partida de estreia? Olha, Reinaldo, a gente veio aqui para vencer, né? A gente veio aqui para levar 3 pontos. Sabíamos que ia ser muito difícil essa conquista da vitória, porque a equipe do Cianorte é uma equipe de qualidade, uma equipe que vem trabalhando há pelo menos 2 meses, é uma equipe cascuda no Campeonato Paranaense, vamos usar uma expressão assim, e a gente sabia que ia ser muito difícil sair daqui com a vitória. Mas, pela circunstância do tempo de trabalho, pela circunstância de jogadores chegando, pela circunstância do campo, que é um campo diferente do que eles estão acostumados a jogar, pela circunstância do calor, e principalmente por a gente jogar fora de casa, eu acho que o resultado, o ponto que nós estamos levando aqui, ele é de muita valia, a se tratar de um campeonato curto, onde você perde e a pressão aumenta. Para você recuperar um ponto no campeonato desse é muito difícil, então nós não perdemos 2, nós ganhamos 1 ponto e saímos daqui relativamente satisfeitos. Agora, Alemão, o fato de você ter tido que mexer, gastar as 3 substituições, 2 delas na zaga, o curto tempo de preparação, isso tudo pesou para o resultado no final das contas? O calor, cãibra? Pesou, porque mesmo com os nossos pontas, né, nossos extremos cansados, a gente teve boas saídas, principalmente de beirada de campo, principalmente com o Luigi, né? Conseguimos fazer bons contra-ataques dentro da proposta que a gente tinha de jogo. Que nesse momento a gente precisava não ter infiltração do Cianorte, nós precisávamos fechar bem os espaços de infiltração deles, e a ideia do jogo era quando a gente roubar a bola, ter a força para sair pelas beiradas do campo em velocidade. No primeiro tempo nós tivemos pouca condição de fazer isso, até porque nós erramos muito passe nessa saída de bola. No segundo tempo o Cianorte já se abriu mais e deu essa condição. Aí as trocas do intervalo eu até falei aqui pro Luigi, falei pro Everton, falei, aguenta mais 15 minutos, que daqui 15 minutos eu tiro vocês 2 e boto 2 de beirada de velocidade, a gente ganha o jogo. Mas aí entrou a primeira câmera do Silvio, entrou a câmera do Marcondes, o Rômulo estava reclamando de câimbra, o Marcinho reclamando de câimbra, naturalíssimo pelo tempo de jogo, de trabalho que nós temos. Marcondes acho que faz uns 2 anos que não joga, o Silvio faz uns 2 anos que vem de lesão, o Marcinho jogou mais ano passado, mas é um jogador de muita dinâmica dentro do campo, né? Então o Rômulo também não estava jogando tanto assim lá no Atlético Goianiense. Então realmente um jogo desse daí, ele pesa muito. Além de que o psicológico de uma estreia no Campeonato Paranaense, onde a camisa do Londrina é muito pesada e ela exige que você tenha bom rendimento, também pesa para os jogadores e tudo isso influenciou, mas espetacular o resultado para nós, espetacular a partida, eu gostei muito da parte tática, técnica dos jogadores. E eu tenho certeza que daqui 2, 3, 4 rodadas nós vamos estar no outro nível de futebol aí, nós vamos ainda estar melhor do que nós vimos hoje. Alemão, eu queria que você falasse da ansiedade de 2 partes. Primeiro a sua, né? Porque todo ex-jogador ele passa pelas categorias menores e você chegou a um sonho, e é inegável, que é comandar um time profissional. E dos atletas que subiram agora, o que é que você pode falar sobre isso? Olha, você chegar do jeito que eu cheguei em tão curto tempo assim, na equipe profissional, e não é uma equipe profissional qualquer, eu cheguei no Londrina, uma equipe de tradição de muitos anos. É uma honra muito grande, eu tenho falado isso daí. Também cheguei aqui pela minha capacidade, daquilo que eu fiz ali na categoria de base, mesmo nesse curto tempo de trabalho, mas a ansiedade era muito grande. A ansiedade é muito grande. Hoje foi um dia muito longo, né? Ontem ainda você viajou, chegou aqui. Agora hoje eu acordei 7 horas da manhã para chegar às 5 hoje, foi uma eternidade, né? Não passava o dia, porque é natural, né? Essa ansiedade. Mas depois que começou o jogo ali, eu me vi igual na categoria de base. Eu ando para lá, ando para cá e falo, que é o meu estilo de trabalhar, né, meu? Então o espaço do treinador ali, para mim, é muito curto. Eu precisava de mais uns 15 metros para eu poder andar. Mas, assim, uma ansiedade boa. E os jogadores corresponderam bem, né? Muito bem. Os jogadores novos, o Felipe foi muito bem. O Mateuzinho, apesar de já ter jogado, também foi muito bem. O Bianchi entrou muito bem no jogo. O Elber, com 3 zagueiros, cascudo, marcador, e ele conseguiu se virar bem, conseguiu segurar a bola. Quer dizer, gente, o saldo é positivo muito aí. Lógico que esses meninos também têm muito a crescer, como eu também tenho muito a crescer, muito a aprender, né? Mas eu saio daqui muito satisfeito. Sobre 2 situações, Alemão, primeiramente nas 2 laterais, com relação ao Mateuzinho e ao Felipe, a dificuldade que eles tiveram de marcação devido às trocas de velocidade que a equipe do Cianorte teve.
E depois, no segundo tempo, a entrada do Matheus Bianchi surpreendeu muita gente pela qualidade dele, toda hora chegando na frente do gol. A proposta de jogo do Cianorte, Rafael, ela é uma proposta difícil de marcar, porque ele traz os pontas para dentro, né? Ele joga os pontas em cima da nossa sobra, deixa a gente sem sobra, e tem uma passagem funda dos laterais. Então, se você não tiver uma sincronia muito boa, você dá o fundo para os caras. E ontem você viu o gol que o São Paulo tomou de fundo, o gol que o São Paulo fez de fundo. Se você der o fundo para o adversário, você está morto, entendeu? Não. Então, essa troca de posicionamento do Matheus junto com o Everton e com o Rômulo, e do Felipe junto com o Germano e com o Luigi, ela em uma semana, em 2 treinos que eu fiz, 3 treinos, vamos falar assim, que eu fiz os 3 treinos em cima do Cianorte, que eu tinha visto o jogo deles dessa forma, foi o suficiente para que a gente encaixasse. Eles não tiveram uma penetração, né? Tiveram chutes de longa distância, tiveram bola parada com muito perigo, que eu já sabia que era o forte deles, mas não tiveram infiltração. E se a gente está um pouquinho melhor das pernas, quando a bola saísse do pé do Germano, do Rômulo e dos laterais, a bola de contra-ataque nossa ia ser mortal, né? Como ela foi no segundo tempo, mas a gente não conseguiu concluir em gol. Então acho que, Rafael, eles se portaram muito bem nesse sentido aí de proteção defensiva. Você acha que é uma questão de crescimento natural da equipe agora, Alemão, pelo que aconteceu hoje aqui? Eu acho que um resultado desse, e principalmente a partida que os jogadores fizeram, tanto em sentido tático quanto no sentido individual, eleva a moral deles, né? Eleva a confiança deles. Igual, né, vocês vão elogiar o Bianchi, já elogiaram, a família está escutando, alguém está escutando. E pô, um menino desse daí que fez uma temporada comigo espetacular nos juniores, aí ele cai no profissional e entra e muda o jogo, né? Porque não que o Marcinho estava mal no jogo, eu achei que o Marcinho estava muito bem no jogo, mas são características diferentes. O Bianchi arrasta a bola, o Bianchi é alto, ele é bom na bola alta. Então, a moral dele eleva, a moral do Felipe eleva, que é um jogador que ano passado entrou numa condição muito difícil, foi sacado do time, saiu como um jogador que não servia para o Londrina, e hoje ele mostrou novamente o potencial que ele tem, né, que ele sempre teve, e que espero que ele consiga chegar a um nível muito alto, porque também tem uma capacidade para isso. Falando em autoestima e tudo mais, o Alan é um goleiro que às vezes é muito contestado pela torcida também. Começar uma pré-temporada com o jogo que ele fez hoje, ganhando todas aí, levando todas, salvando o Londrina, é importante também, principalmente na meta da Albiceleste? Exatamente, e eu falei isso para ele no intervalo. Eu já tinha falado para o Alan, antes do jogo, que é a oportunidade para ele também, e que ele também precisa acreditar nele e ter um crescimento, porque se ele está no Londrina há tanto tempo, se ele foi para o Cruzeiro é porque a capacidade o cara tem, senão ele não ia estar nessas condições. Mas ele também precisava acreditar nele. E hoje eu falei no intervalo para ele que ele foi fundamental. 2 bolas, uma cabeçada que o Marcondes estava marcando, mas o Frontini é muito alto e cabeceia muito bem, e o Alan fez uma defesaça, e um chute de longa distância também que ele fez uma defesaça. Então um goleiro, ele precisa salvar o time na hora que precisa. E hoje o Alan foi um desses caras que salvou o nosso time na hora que precisou. Não que eu acho que a gente tomou pressão, não foi isso. Mas o jogo é feito de adversário e contra nós. Se nós temos chance, nós vamos criar, o adversário também vai criar chance, vai criar jogada. E é um jogo, né? Mas eu acredito que nós somos felizes hoje. Nós não fomos uma equipe covarde, nós marcamos atrás pela condição física que nós tínhamos, porque se nós temos uma condição física melhor, nós marcamos os caras lá dentro. E então eu acho que está de bom tamanho pelo aquilo que nós produzimos e pelo aquilo que nós tivemos de tempo de trabalho, né? O tempo de trabalho foi muito fundamental nesse momento. Principalmente com relação ao Luigi, que teve uma evolução muito grande no segundo tempo, e grande parte das jogadas ofensivas passou no pé do Luigi nesse segundo tempo. De mais chances no pé do Luigi do que do Everton, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. O lateral do Cianorte, o lateral direito, ele apoiava mais e dava brecha de contra-ataque. O lateral esquerdo, ele é um zagueiro que estava improvisado pela esquerda. Então ele não apoiava tanto e ele não dava espaço de contra-ataque para o Everton. Essa foi a diferença, né? Então, na bola de contra-ataque a gente tinha... E além da velocidade do Luigi, né? Um jogador muito rápido, precisa melhorar um pouquinho a questão da definição de bola, a finalização, né? Porque ele teve chance de finalizar, ele teve chance de fazer passe e ele não conseguiu fazer com tanta perfeição. Mas a saída dele, a velocidade foi muito boa.